Anthony Gilbert Sertilanges foi um monge francês. Ele era filósofo e teólogo. Viveu ali entre 1860 ao início do século seguinte. O texto dele aqui, são dois textos, na verdade, e mais o prefácio. É Nossos Mortos dos Sertilanges e Os Mais Excluídos dos Excluídos do Olavo. E eles combinam perfeitamente. A editora está de parabéns porque é um trabalho muito bem pensado, muito bem bolado. Editora Kirion. A meditação sobre a morte é fundamental para os vivos. Memento mori, chamam religiosos, filósofos e poetas ao longo dos séculos. Lembrando insistentemente às nossas almas descuidadas, não apenas que o tempo é breve, mas principalmente que tudo o que é perecível nesse mundo não é digno do nosso amor. As coisas desse mundo que surgem e se desvanecem no piscar de olhos são simples ocasiões para a realização de cada indivíduo e para a comunicação entre as almas. Se você ainda não teve esse insight, é preciso estudar um pouco mais, ler ou viver, porque a brevidade da vida é algo que chega para todos, essa impressão, e às vezes é tarde demais. Quanto antes se percebe que a vida é curta, melhor o proveito dela. Todo esse inabarcável universo físico que nos cerca e em que por ora habitamos não tem nenhum valor em si mesmo. É o jardim em que nossas almas foram postas para cultivarem a si mesmas e aos outros, realizando-se e colaborando para a realização. Somos co-criadores de almas. O horror que o homem moderno tem à morte é sinal de sua superficialidade e alienação, ou, em outras palavras, da falta de vida interior. E isso não se deve apenas à nossa natureza, que, deixada a si mesma, tende a desagregar-se. Deve-se também ao ambiente cultural e tecnológico em que vivemos, em que tudo conspira para a distração e amortecimento dos espíritos. Bastam alguns momentos de sincera meditação para você notar que há no seu interior, no seu centro, um eu, um ato de ser, que não está sujeito ao tempo, mas que ao longo do tempo vai se realizando, tornando-se em ato aquele que é, em potência. Meditar na morte é, portanto, lembrar e relembrar, pois a cada momento de fraqueza, distração, cansaço, o esquecemos, que o tempo é breve e precioso. Nele forjamos o que seremos na eternidade. Os textos reunidos nesse livro pertencem a essa longa corrente de meditações, mas sob um ponto de vista inusitado. Levam-nos a refletir não sobre a nossa própria morte, mas sobre a vida dos nossos mortos. O do padre Sertilanges, considerando nossos antepassados, familiares, e Olavo de Carvalho, recordando aqueles que, com suas obras, cooperaram para o enriquecimento intelectual e moral de toda a humanidade. Ambos os autores já pertencem a esse segundo grupo, que a leitura dos seus textos reavive nosso interesse e gratidão pelo legado dos nossos antepassados e nos estimule a conhecê-lo, preservá-lo e, conforme o talento e a vocação de cada um, enriquecê-lo. Nossos mortos. Os mortos. Aqueles que se amam não deveriam morrer. A família não deveria conhecer a morte. Quem se une o faz para a eternidade, e é também para a eternidade que se traz outros à vida. Entretanto, mal nos unimos e já sentimos aproximar-se a ameaça, e surgir entre nós a sombra inimiga. Mal construímos a casa e a enchemos de berços, e já temos que pensar nas sepulturas. A morte não é somente o hóspede que não podemos evitar. Podemos dizer que é um membro da família. Membro ciumento que, instalando-se, expulsa outros, carrasco fantástico, para quem são indiferentes as considerações de idade, respeitabilidade e serviços. Os avós, tendo dado alegria às crianças, partem sem deixar grandes tristezas. Em certa medida, já eram recordações. A vida foi em frente e não sofre grande abalo quando eles se vão. Entretanto, podem deixar um grande vazio, como também esses anciãos da parentela mais próxima, que ampliam e também reduzem o conjunto. Quando a mãe de família parte, é pior, especialmente se os filhos são pequenos. A mulher é a casa. Repetimos com frequência. Mesmo que o pai continue presente para todos, como para ele, o desaparecimento da mãe cria um vazio. A alma do lar foi embora. Olhamo-nos
com um olhar embaçado, instala-se uma certa desordem. Tudo fica morno. E as ajudas que vêm de fora, embora ofereçam apoio, não trazem a alegria. Se o pai é quem falta prematuramente, é profundo o transtorno na construção da qual ruiu esse alicerce. A relação com o exterior é prejudicada. A educação perde seu mais alto recurso. A viúva, que assume todo o trabalho, não tem mais suas íntimas recompensas. Sozinha deve proteger, ela que pedia proteção. E se é bem verdade que os filhos a consolam, sua balbúrdia não lhe é mais tão cara, pois evoca as profundezas do silêncio. Silêncio dos mortos, que nada abala e que pode levar a um horror abissal. Lugares vazios diariamente vistos. Espanto persistente dos passos pesados pelo quarto, cuja cadência parece ter se eternizado no piso. Não se sabe mais nada sobre aqueles de quem gostaríamos de tudo saber. Eles estavam aqui. Onde estão? Começa-se a ter ciúmes do mistério, e a doçura das palavras vividas com eles é para sempre insubstituível em nossa felicidade. Quanto aos jovens, para quem o campo dos mortos é uma ilha distante, penso naquela melancólica ilha de Veneza para onde a alegre gôndola nunca se dirige. Sua partida, antes de verdadeiramente viverem, não é um paradoxo? Toda a permanência é na realidade uma fuga. Somos eternos transeuntes. Todos os dias levam à morte. O último a alcança, disse Sêneca. Mas uma só questão jamais é colocada a um ser. O que será do seu declínio? E ele se pergunta, por que não morremos todos juntos? Esse seria o mais caro desejo de amor. Como uma nova bênção nupcial. Por que não morremos todos juntos? Esse seria o mais caro desejo do amor. Como uma nova bênção nupcial, consentiríamos nisso com alegria. Mas o caso é bem raro. A providência vê mais coisas do que as poucas que nos são visíveis. Substituição do morto pelo vivo, continuidade da tarefa educadora. Outras nos são ocultas e não são menos boas. E é por elas, enfim, que a bem-aventurança se insinua sobre o horror. A fé, então, difícil. O homem sente ser um joguete do destino e frequentemente se esquece de que, mesmo com a morte, o amor é ainda um insigne dom. Há para um lar desgraças muito mais graves que o luto. Quantas tragédias sem que ninguém tenha desaparecido. Quantas doçuras conservadas na ausência. A morte nem sempre é a inimiga que se imagina. Padecendo com ela, o amor sabe como vencê-la. Não passando 5 minutos sem pensar um no outro, aqueles que se amam não podem se reencontrar. E pela mesma razão não podem mais ser separados. Um eterniza o outro. O preserva da destruição, salvando-o do esquecimento. É verdade que uma tal unidade é excepcional. Entretanto, entre os verdadeiros esposos, ela é de direito. E normalmente flui dos pais para os filhos, para em seguida retornar. Ora, Deus é cúmplice dos corações que fez. Se permite que sejam provados, é para mostrar um dia multiplicados os valores que partilham. Os mortos estão bem, habitam a região da esperança superada, como disse Henri de Montherlant. Nasceram completamente, conquistaram enfim o seu ser. Pode-se dizer que era antes que não existiam. Quem me libertará desse corpo de morte? Exclama São Paulo. No fim das contas, estamos vivos para nos tornarmos imortais. E quando os textos babilônicos denominam a morte de o país sem retorno, o cristão deve acrescentar, felizmente, são os mortos que têm razão. Na antiga Caldeia, fixava-se à boca dos mortos uma fina placa de ouro em forma de losango. Desejava-se fazer deles crisóstomos, bocas de ouro emitindo sem palavras verdades úteis. É exatamente assim, por pouco que atentemos à sua secreta presença. Naturalmente, sua lembrança evoca as realidades eternas. A terra em que repousa é um lugar santo e santificante. Uma linha de menor resistência ao espírito, já disse alguém, um olhar sobre a vasta corrente espiritual que envolve o mundo. Não é natural que, estando de posse da luz, os mortos a derramem sobre a casa? Que acréscimo de clarividência sobre o invisível quando nossos entes queridos penetraram nele. Por entre a ilusão da vida, o destino imortal parece nosso, pois eles mesmos são nossos. A providência de Deus sobre nossas vidas é mais visível quando eles se tornaram elos. A morte, para eles, o profeta da ressurreição. Uma vida de comunicação entre dois mundos parece ter se aberto para nós. Quanto mais entes abandonaram o lar, mais os sobreviventes têm ligações celestiais. O céu é então habitado apenas pelos anjos, santos desconhecidos e pelo Deus misterioso.
Torna-se familiar a casa comum, a casa em seu estágio superior. Podemos dizer de alto a baixo. A lembrança, o amor, o socorro, pedidos se respondem. Lição de desapego. Que serviço nos prestam tornando-nos desapegados? Certamente, não para nos afastar dos nossos deveres, mas para romper com os apegos absurdos ou culpáveis em que nossas almas se demoram, para nos ensinar onde está o nosso tesouro, a fim de nele pôr o nosso coração. A vida nos entorpece, embriaguia, né? É como um sol, cujo brilho só pode ser analisado durante os eclipses. Assim, só avaliamos bem a vida e o próprio universo à sombra da morte. E quanto mais esta tem uma importância pessoal para nós, mais pessoal e útil será o ensinamento adquirido. Não eternizaremos mais o que não é eterno. Daremos ao que passa seu verdadeiro papel, que é servir e não absorver os valores supremos. A vida física é apenas um andaime para a construção do edifício espiritual, da nossa pessoa moral. Terminada a construção, o andaime tomba e surge o edifício. Nossos mortos são, para nós, um exemplo comovente dessa lei. Se viveram bem, em todo caso, eles a confirmam para nós. A morte não é uma inimiga. De tudo isso, podemos concluir que a morte, longe de ser uma inimiga, é um dos elementos providenciais da vida familiar. Com a nossa ajuda, pode desempenhar um grande papel, espiritual antes de tudo, mas também temporal, pois tudo está relacionado. E as virtudes eficazes para a vida eterna são as mesmas que fazem nossas comunidades prosperarem. Como eles podem reviver? Nossos mortos não se alimentam das nossas lágrimas. Seu desejo é que vivamos, já que eles vivem, que permaneçamos voltados para o futuro, pois estão nele em espírito e o passado guarda apenas o seu cadáver. Por esse despojo, temos respeito, mas não devemos, já que foi abandonado por eles, associar sua lembrança a essas cinzas. Trata-se agora de uma nova ordem. A ordem divina une todos os espíritos. E nosso Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, como é dito no Santo Livro. O esquecimento que mata. Somente nós podemos matar nossos mortos. Enquanto nossas almas viverem e recordarem, eles não podem estar completamente mortos. Mas quantas vezes nos esquecemos? Quantos mortos afastam-se, como um viajante que mergulha na noite? Uma inconsciência culpável pode fazer da nossa própria morte uma espécie de homicídio, porque certa inclinação do nosso espírito tende a nos fazer morrer por inteiro. Assim, a morte dos nossos é, de nossa parte, como um homicídio, se quando Deus os separa de nós, a fim de nos dar de outra maneira e melhor, nosso esquecimento joga-os do nada e faz de sua sobrevida uma espécie de morte. Não deixemos que nossos mortos morram dessa morte, que Deus não criou. A lâmina da ceifadeira oponhamos às criações do amor e da fé. O amor, vencedor da morte. Léon Olé Laprune disse, referindo-se aos seus sogros, o Saint-René Tailandien: a morte se pode afastar um do outro por um tempo, não os separou. Quando, amando-nos, amamos também o que não passa, o afeto jamais acaba. Deus guarda eternamente o que ele consagra. O amor é forte como a morte. Um pouco de morte não pode romper os laços que Deus criou entre nós. No que se chama de morte eterna, há uma indefectível presença. Para fruí-la e torná-la fecunda, basta para o cristão amá-la. Os mortos são prisioneiros que a recordação liberta. Marcel Proust observa com profundidade. Não é porque os outros estão mortos que nosso afeto por eles enfraquece, é porque nós mesmos morremos. Sim, porque mudamos, porque nossa alma se extingue. Fiéis e bem-vivos, conservaremos nossos mortos e tudo o que deles recebemos, salvo uma fugitiva presença corpórea. O poder da morte está unicamente em nós. Um espírito, um coração, que refúgio para contra a cruel parca. Antes de vir ao mundo, o homem já existe e é protegido por sua mãe. Desde antes de seu casamento, os jovens pais vivem a vida de seus filhos com um fervor que antecipa o futuro. E com certeza essas antecipações são fecundas, porque a sobrevida da lembrança não seria o mesmo também? Nossa vida é tão curta que o amor recebeu a incumbência de prolongá-la em dois sentidos. Se ele não faltar, nossos destinos estarão completos. O coração diminui o assalto do tempo. Para Deus e para nós, pela sobrevida do alto e pela sobrevida da recordação, a vida está acima da morte, como o céu está acima dos abismos. Há muitos capítulos aqui. Eles são curtos, mas de bastante conteúdo. Lógico que aqui
sempre com a teologia católica por trás, né? Mas não é um livro que não possa ser lido com proveito para outros praticantes de religiões ou até ateus ou agnósticos. Bem pelo contrário. Seu papel educador. Enfim, aqui Saint-Lange está tratando da morte de parentes, né? Eu vou citar uma frase de Louis Lavelle aqui que encerra a parte do livro dele, a primeira parte. Apesar dos protestos dos sentidos ou da emoção, estamos talvez mais estreitamente unidos aos mortos que aos vivos. Sem dúvida podemos esquecê-los, e nossa atenção carnal pode voltar-se para outros objetos, mas, independentemente de nós, eles permanecem lá, sempre prontos a ser evocados de novo, e a exercer sobre nós uma ação infinitamente mais desinteressada e mais pura do que a que tinham sobre nós quando ainda estavam vivos. O mais excluídos dos excluídos. Essa foi uma conferência do Olavo de Carvalho. O desejo de enxergar as grandes estruturas e os ciclos maiores por trás dos fatos e dos homens singulares é de certo algo de legítimo, talvez de louvável. Mas com frequência esse impulso nos leva a fazer dos homens dos tempos passados puros objetos de nossa pesquisa, o que nos faz esquecer que são homens, isso é, interlocutores legítimos que têm o direito de nos falar de iguais para iguais. É por isso que a interpretação psicológica da história é necessária, né? Estudar os textos históricos e tentar delinear a personalidade dos personagens. E aí você consegue presumir algumas soluções tomadas que tenham ficado mal registradas em documentos, as intenções por trás dessas ações, né? No direito costuma-se dizer que todo ato tem uma finalidade. Então, é isso. Reduzindo o próximo à condição de um objeto inerme, destituindo-o de sua capacidade de nos julgar e de abalar, isso é, arrebatando-lhe sua força e seu potencial de periculosidade, já não lidamos mais senão com marionetes, que se movem e falam a nosso bel prazer. Jamais no conhecimento do homem pelo homem a virtude de objetividade corresponde a um deslocamento do observador para alturas divinas, onde esteja protegido de todo feedback, de toda possibilidade de uma resposta. Bem ao contrário, esse deslocamento não seria senão um sonho de onipotência infantil, abdicação do senso das medidas, que é a garantia única da objetividade de nossos conhecimentos. É mesmo espantoso que esse sonho de onipotência tenha sido consagrado como ideal da objetividade científica, que a impossibilidade de separar o observador das coisas observadas tenha sido deplorado como um sério obstáculo ao conhecimento, quando ela é precisamente a garantia da realidade de todo conhecimento, a garantia de um liame indissolúvel de sujeito e objeto. Com tanto mais razão, em nenhum caso o reconhecimento da necessidade do feedback depende de que o próximo esteja conosco numa relação de proximidade física. Se um modesto jornal de uma cidade do interior do Brasil publica críticas ao Sr. Lionel Jospin, as quais o Sr. Jospin não lerá jamais, ainda nesse caso é preciso que o articulista tome por modelo de sua argumentação a inversão imaginária das reações possíveis do Sr. Jospin ao seu artigo. Em todo o conhecimento que buscamos sobre o ser humano, a expectativa de reciprocidade é uma necessidade tão premente que podemos dá-la por pressuposta, e só quando falta que ela nos atrai atenção. Nesses momentos, a impressão de incongruência será tanto mais forte quanto mais inconsistente tenha sido a expectativa de reciprocidade. Tão fundamental é essa expectativa que a norma jurídica das relações humanas tem como critério essencial o que o jurista brasileiro Miguel Reale chamou de bilateralidade atributiva. Existe bilateralidade atributiva, escreve Reale, quando duas ou mais pessoas estão numa relação segundo uma proporção objetiva, que as autoriza a pretender ou a fazer garantidamente alguma coisa. Quando um fato social apresenta esse gênero de relação, dizemos que é jurídico. Segundo Reale, a diferença entre os fenômenos jurídico e o não jurídico, econômico, psicológico, etc., é que nesses a bilateralidade não é atributiva. Isto é, a correspondência não está assegurada, não obedece a um padrão uniforme ou obrigatório.
Portanto, é precisamente nessas esferas que o esforço de conjecturar e prever a resposta se torna ainda mais importante. E esse esforço é repetido com tanta frequência que acaba por se integrar no conjunto dos automatismos da vida cotidiana e rotinas do conhecimento científico sem necessitar de uma teorização especial. Por mais perfeita, científica ou realista que se pretenda a nossa reconstituição do passado, ela não chega jamais senão a fazer dele um espetáculo, algo que vemos e que não nos vê. Os mortos estão para sempre excluídos do diálogo. São os excluídos por excelência. Têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Nós os espiamos pelo buraco da fechadura que denominamos história. Eles são os objetos inermes de nossa paixão de ver sem sermos vistos, que em última instância é a paixão de julgar sem ser julgado. Essa paixão recebe, em nossos tratados e teses universitárias, o nome dignificante de objetividade. É talvez a maior mentira desde o começo do mundo. Um fetiche, né? Esses dias eu vi uma moça. A inteligência artificial, você começa a fazer vídeos de resenhas, começam a vir as resenhas, né? Para você avaliar se gosta, não gosta, vai adicionar, não vai adicionar. Daí teve algumas que eu vi assim de... Alguns nem são formados em literatura, mas alguns são mais apaixonados assim pela conceituação literária, né? E pela paixão científica a respeito, o que tem seu mérito. Mas dizer que ou precisar fazer a distinção de crítica literária profissional da amadora é um tanto enfadonho, né? Primeiro porque aqui na internet você não está falando com especialistas. Por exemplo, eu até estou resenhando alguns livros de direito, deixando lá numa playlist específica para os bacharéis de direito ou até historiadores, né? Que até tem um... por enquanto eu resenhei mais história do direito, mas as áreas se interpenetram, né? Então, tanto os graduados em direito quanto história podem ter interesse, mas os demais não vão ter interesse. Aí tem livros de literatura que não são restritos a formandos em letras. Esse fetiche da universidade brasileira é a maior tolice, né, que já houve. Com isso eu não estou dizendo que você pode pegar seu diploma e jogar fora. Nada disso, né? Ele é necessário para a sua profissão, mas você deve ter consciência do meio onde você está. Aqui é a internet, aqui é a praça pública, né? E na praça pública você deve evitar fazer de conta que você está numa sala de aula para pessoas da graduação do seu curso, correto? Então fica difícil saber o que essas pessoas pretendem. Se elas pretendem se afirmar através de algo que elas não podem vender para leigos, né? Elas até podem explicar alguns conceitos, algumas noções básicas sobre literatura, mas o objetivo delas não vai poder ser formar especialistas em literatura, né? Para isso, imagino que precisem de muito mais literaturas do que o povo costuma ler e muito mais estudos, né, necessários para isso. Então, acho que a ideia aqui da internet seria uma compreensão básica, né? E esses fetiches, esses preconceitos estão tão ultrapassados, né? Essas pessoas, na verdade, e alguns até com bastante gente nos seus canais, né? Porque a aparência conta muito, né? Se botasse aqui luzes coloridas, né? Fosse um pouco mais bonito, cabelinho, aí junta um monte, né? Tem uma senhorita que ela só fala de dinheiro na internet, que ela já deve estar milionária. E daí ela fica vendendo esse sonho, esse produto de ter não sei quantos inscritos, não sei o quê. É um mundo de ilusões isso aqui, né? Então, eu espero poder trazer um pouquinho de conteúdo. Eu tenho certeza que eu nunca vou chegar ao número de inscritos que essas pessoas têm, né? Mas se tiver pessoas interessadas em cultura, né, já está me valendo o trabalho, né? Sem fins lucrativos aqui. Aí o Lavo vai falar das tradições, né, de cultuamento dos mortos, né?
Eles não eram julgados, eles eram respeitados, se escutavam seus conselhos, né? A figura do oráculo. Eram presenças praticamente humanas, tinham direito de cidadania entre os vivos, faziam escutar suas vozes nas assembleias, eram compreendidos. A confiança cega que depositamos nos progressos da ciência histórica não estará nos afastando cada vez mais do conhecimento da identidade concreta de nossos antepassados, na medida em que a ampliação exagerada do cenário torna impossível um diálogo com seres reduzidos artificiosamente a dimensões de grãos de areia? Pergunta o professor. As ciências históricas estariam condenadas a não compreender os homens do passado sem fazer de sujeitos humanos simples objetos, sem dissolver sua fisionomia na de seus descendentes, quase sempre infiéis? É o vício de historiadores contemporâneos de tentar enxergar processos históricos sem compreender a cultura de época, sem utilizar esses filtros, os filtros deles, para entender, né, as suas decisões, as suas ações. Valorar o passado conforme o futuro é algo, conforme o presente, né, é algo normalmente inadequado. Quem quer que aborde os estudos sobre o pensamento grego se surpreende ao ver os conflitos entre interpretações mutuamente excludentes da filosofia de Platão ou Aristóteles atravessarem os séculos e os milênios sem se aproximar, no mínimo que seja, de uma solução. Ao contrário, são as questões e dúvidas, os pontos de vista que se multiplicam, tomando com frequência formas novas e imprevistas. É só do ponto de vista estritamente quantitativo que isso pode ser dito em um progresso. Bem feitas as contas, o resultado de todas essas controvérsias não é, na maioria dos casos, senão a fragmentação do objeto de pesquisa numa poeira rodopiante de imagens, cada uma delas assegurando ser o verdadeiro Platão ou o verdadeiro Aristóteles. Por isso que é preciso buscar a fonte literária original, né? Não quem disse algo de alguém. Ensaios de reconstrução, né? O Olavo vai chamar. E aí o Olavo propõe um método científico de interpretação histórica, a retroprojeção, ele chama. Ele consiste em fazer do presente o objeto do julgamento dos homens do passado, sem enfocar, portanto, o passado não enquanto objeto, mas enquanto agente consciente que nos vê e nos compreende pelo menos tanto quanto nós mesmos o vemos e compreendemos. Pode-se perguntar, é claro, se meu apelo a uma mudança de atitude do historiador em face do passado não se baseia na hipótese absurda de uma ressurreição ou um diálogo quimérico com os mortos, como uma sessão de espiritismo. Mas é evidente que com grande margem de sucesso, sem emprego de meios divinos ou paranormais, podemos facilmente confrontar nossa interpretação do passado com o julgamento possível que dela teriam feito os viventes desse passado, e fazê-lo por 3 meios. O prolongamento lógico das consequências de suas opiniões, até que possam ser aplicadas ao caso específico de nossa interpretação delas, a sondagem das expectativas de futuro implícitas nos atos e palavras dos homens do passado, a investigação da potência de autoconsciência que podemos desenvolver agora a partir das ideias e dos valores dos tempos passados. O professor Olavo vai colocar que a primeira vez que ele aplicou esse método foi na teoria dos 4 discursos, do Aristóteles, no livro Aristóteles em Nova Perspectiva, sobre poética, retórica, dialética e analítica, na reconstrução probatória, histórica. Isso tem repercussão até no direito, esse método. Vamos ver, tentar desvendar aqui o que o professor elucida. Já não se trataria apenas de ver o passado no espelho da história das ideias segundo a imagem que fazíamos delas e de nós mesmos, mas sim também e sobretudo de supor por trás daquele espelho a existência de um outro olhar, vivente e ativo, capaz de nos dar, caso necessário, uma resposta diferente daquela que decorreria necessariamente da ideia que tínhamos de nós e do passado. Trata-se, de certa forma, de ressuscitar. Se você conhece a personalidade do personagem, você consegue projetar, ou pelo menos, ainda que ensaísticamente, mas é preciso conhecer a personalidade do personagem histórico. O que ele pensaria de problemas que na época dele não existiriam. É isso que o professor está colocando a respeito de Aristóteles aqui.
caráter vivente do passado se encontra menos no realismo de sua imagem, por mais completa e fiel, do que na sua capacidade de ver e de nos fazer ver a nossa imagem. Onde os melhores historiadores conseguiram fazer o passado vir a nós, restaria a tarefa de nós levar até ele, de nos submeter ao seu exame. Sabemos muito desse passado, resta-nos conhecer o que ele sabia de nós, o que ele sabe de nós. Em suma, se nossa preocupação de objetividade é algo mais que um simples desejo de reificação do passado, não se trata só de saber o que pensamos de Platão ou Descartes, mas também o que Platão e Descartes teriam pensado de nós. O historiador deve tornar-se objeto, o historiador sujeito. Esse método funda-se no pressuposto de que todo pensamento ou ato humano não tem sentido senão no quadro de um futuro projetado, desejado ou temido, e de que por isso é sempre possível julgar o presente ante um tribunal dos tempos passados, tal como um adulto se põe em julgamento ante o tribunal de seus sonhos de infância e de seus projetos de juventude, e por eles mede quase que infalivelmente seu fracasso ou sucesso. Eu não sei se o autor se partiu daqui a ideia do autor de escrever sobre como José Bonifácio veria a política hoje. Eu vou ver se adquiro esse livro para verificar até que ponto o autor se valeu desse método, compreendeu esse método e eventualmente aplicou, ou é apenas uma ficção sem maiores pretensões. Mas deve ser bem interessante, né? A genialidade de Bonifácio nos dias de hoje, da nossa mediocridade política. O que teria pensado e como sair disso, né? Mais do que pensar soluções, né, factíveis para o Brasil, analisando, fazendo um diagnóstico do hoje. Você veja como era profético a visão do filósofo, né? Como a gente tem nos livros uma retratação histórica do que está acontecendo hoje, após a sua morte. Já estava um pouco, de certa forma, ainda quando ele estava vivo, mas agora de forma mais presente. Tão logo o relativismo deixa de ser um simples ponto de partida e se afirma como ponto de chegada, tão logo ele deixa de ser um método e se afirma como doutrina, se torna o mais opressivo e tirânico dos dogmatismos, o mais injusto dos juízes, um magistrado invisível e onipresente que julga e condena sob o pretexto de se abster de julgar. E que, portanto, não é jamais responsabilizado pelos seus temíveis vereditos. E o último capítulo, que é o mais espetacular, consequências éticas e políticas da exclusão dos mortos. Eu vou dar só uma palhinha, obviamente, para não estragar o interesse pelo livro. Nossos contemporâneos, imbuídos de ilusão igualitária, creem que o mundo caminha para o nivelamento dos direitos, sem se perguntarem se esse objetivo pode ser realizado por outros meios senão o de concentração de poder. Essa ilusão torna-os cegos para as realidades mais patentes, entre as quais a da elitização, sem precedentes dos meios de poder. O imaginário moderno concebe, por exemplo, o senhor feudal como a epítome do poder pessoal discricionário. E não se dá conta de que o senhor feudal estava limitado por toda sorte de laços e compromissos de lealdade mútua com seus servos, e que ademais não tinha outros meios de violência senão os 4 cavaleiros armados de espada, lança, arco de flecha. Homem entre homens era visto por todos no campo e na aldeia. Caminhava ou cavalgava ao lado de seu servo, às vezes trazendo-o na garupa, de volta da taberna onde ambos se haviam embriagado. E podia, portanto, em caso de grave ofensa, ser atingido, inerme, nas campinas imensas onde o grito se perde na distância por uma lâmina vingadora, pela foice do camponês, por uma faca de cozinha. Os poderosos de hoje estão isolados de nós geograficamente. Moram em condomínios fechados, cercados de portões eletrônicos, alarmes, guardas armados, matilhas de cães ferozes. Eu não vou dizer moram, porque eles não moram lá, mas eles trabalham em Brasília, né? É uma ilha, longe de tudo e de todos. Há fortunas ocultas, potestades ocultas, causas ocultas e nossos pedidos, nossas imprecações e nossos tiros, que arriscam acertar uma fachada inócua, deixando a salvo o verdadeiro destinatário que desconhecemos.
Perdemos-nos na trama demasiado complicada das hierarquias sociais modernas. Ele vai propor um diagnóstico. Reencontrar o diálogo com o passado é reconquistar o sentido da unidade da espécie humana. E seria loucura pretender reintegrar na humanidade este ou aquele grupo que estejam hoje entre os excluídos e os discriminados, sem antes revogar a discriminação de toda a humanidade que nos precedeu. Ontem à noite, quando eu comecei a ler esse livro, que é bem rápido de ler, eu estava matutando como diverge um livro sobre os métodos da filosofia e um livro que retrata um filósofo filosofando. E como, às vezes, nem professores fazem essa distinção, que é importante. Eu, particularmente, prefiro um filósofo filosofando. E é por isso que a academia não costuma respeitar o Olavo de Carvalho. Porque ele filosofava. Ele não se preocupava tanto com o método quando a sua voz era dirigida aos leigos. Ele tem as obras sobre o método, que 99% desses acadêmicos nunca leram. Muita coisa também, como esse método histórico que eu acabei de colocar, está inserida nos seus discursos. É preciso. Ele tem um método lacaniano. Se pegar Lacan, você só vai entender ele depois de você assistir todas as conferências que ele deu ao longo dos anos, para você ter a síntese do trabalho dele intelectual, dos seus princípios, né, das propostas analíticas dele. Mas enfim, fica a dica desse livro para quem está enfrentando uma morte na família ou para quem quer desenterrar mortos históricos.